Mais um capítulo da CPI que vai mudar o rumo da República no Brasil nos próximos anos. E eu vou explicar por quê. Conforme o nosso compromisso, eu estou aqui toda semana trazendo para vocês tudo aquilo que aconteceu nos depoimentos da CPI da Covid no Senado Federal. Nessa última semana foram 2 depoimentos do Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, foi o segundo ministro do governo atual, e do Queiroga, que é o atual ministro da Saúde. Antes de começar, eu queria dizer uma coisa para vocês. Na minha avaliação, o mais importante dessa CPI é que ela contribua para que a gente consiga fazer com que o governo federal cumpra o seu papel nesse momento de dificuldade, não só o governo federal, mas também os governadores, também os prefeitos, mostrando que tem muitos atos falhos e tem muita coisa que precisa ser feita para resolver o problema da Covid no Brasil. E vamos começar pelo antecessor, o Nelson Teich, explicando o que aconteceu naquele depoimento. Basicamente, o Teich, ele tenta se colocar de uma forma muito técnica, dizendo que ele é um ministro técnico, quase um tecnocrata na política no governo federal, como ministro da Saúde. Acontece que sempre que a discussão aperta do ponto de vista técnico, o Nelson tenta sair pela tangente, diz que isso não foi no período que ele estava, diz que ele não tinha conhecimento disso, comprova que o presidente da República estava sendo assessorado por pessoas que não estavam ligadas ao Ministério da Saúde para o combate à Covid, além de comprovar muitas coisas do que o Mandetta vinha falando. No final das contas, o Teich diz que saiu porque não tinha autonomia. E ele, como todos sabem, ficou pouco tempo, ficou 27 dias à frente do Ministério e pouco fez no sentido de combater o vírus, de movimentar o governo federal para esse combate. Segundo ele, porque não tinha autonomia. Mas aí tem um ponto chave do depoimento, quando o relator, o senador Renan Calheiros, pergunta para ele, já que ele não tinha autonomia, então quem é que mandava no Ministério da Saúde? Era o Pazuello? E aí ele fica meio sem saber o que falar e diz, não, quem mandava era eu. E aí o Renan pergunta, bom, se você mandava, por que o Pazuello foi indicado então? E quais eram as atribuições que você passou para o Pazuello, já que é você que decidia tudo que acontecia ali dentro? E o Nelson ficou sem saber o que dizer e por fim ele soltou o que para mim é uma pérola, que é o seguinte, olha, não, o Pazuello estava lá para cumprir o papel dele na vacinação, no aumento do número de leitos, na logística, mas ele foi indicado mesmo porque ele era considerado uma pessoa com vasta experiência em resolver problemas complexos de forma simples. Eu vou repetir. O Pazuello, aquele ministro da Saúde que deixou faltar oxigênio em Manaus, que deixou faltar insumos, que deixou faltar remédios para intubação, foi indicado porque ele era considerado um especialista em resolver problemas de alta complexidade de forma rápida. Pessoal, primeiro, que basta você ver como o Brasil desceu a rampa ainda mais no combate à pandemia e aumentou o número de mortes na gestão do Pazuello, que você vai ver que ele não é nenhuma pessoa capacitada para resolver esses problemas. Segundo, que eu acho muito engraçado as pessoas colocarem isso de forma tão simplista, né? Geralmente aquelas pessoas que resolvem problemas complexos de forma rápida é porque não conseguem enxergar a complexidade do problema e não por uma capacidade inerente a ela de especialista na área, até porque o Pazuello nunca trabalhou com saúde. Diziam que ele era um especialista em logística, mas também se mostrou incompetente nesse sentido. E por fim, o que tudo indica é que na verdade ele não era especialista em resolver o problema complexo. O que ele na verdade fazia era resolver o problema de qualquer jeito e não conseguia enxergar a complexidade do problema para ser tratado com o devido cuidado, com o devido conhecimento técnico. Esse foi basicamente o posicionamento do Teich.
Depois nós tivemos o depoimento do Queiroga. O depoimento do Queiroga, para mim, marca duas coisas. Primeiro, um ministro extremamente submisso na lógica do presidente da República. Uma marionete mesmo, como foram os outros ministros, só que os outros, de certa forma, se rebelaram e o Mandetta e o Taixe saíram. Ele não. Ele aceita essas condições, mesmo deixando claro, muitas vezes, que ele é a favor de vacina, ele é a favor de isolamento. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele tentou se esquivar de todas as perguntas e por conta dessa postura irresponsável dele, que estava lá como uma testemunha, para depor sobre o que os senadores perguntassem. Já está circulando que ele vai voltar à CPI para novo depoimento. Então esses são os dois pontos. Mas nós vamos avaliar algumas coisas. Primeiro, a compra da vacina. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é público e notório que o governo federal recusou pelo menos 11 propostas de compra de vacina de diversos fabricantes desde o início da pandemia. Nós estamos falando de 11 propostas para compra de vacina. A primeira em dezembro, no final do ano passado. Ou seja, nós já poderíamos estar como outros países, como os Estados Unidos, já tem mais de 100 milhões de pessoas vacinadas. E aí está com os comércios abrindo, com a economia funcionando. Mas não, o governo negou. E a justificativa do governo era a seguinte: o pessoal queria vender as vacinas para mim, dizendo que não se responsabilizava sobre os efeitos colaterais. Acontece que a vacina realmente é uma vacina nova e todos os países que estão funcionando compraram a vacina com contratos muito semelhantes ao Brasil. E o Brasil agora, depois disso tudo, anunciou a compra de 100 milhões de doses de vacina depois da abertura da CPI, nos mesmos termos que o governo recusou-se a comprar lá atrás. Então isso mostra como, na verdade, era tudo argumento de quem era contra a vacina e ponto final. E como a pressão aumentou, como perceberam que tem em torno de 250 mil mortes que não precisariam ter acontecido, o governo federal vai mudando de posição e vai fazendo aquilo que ele dizia que era contra lá atrás. Então esse é o caso da vacina. O que o Queiroga respondia? Que se tivessem doses de vacina compradas lá atrás, isso, nas palavras dele, fortaleceria nosso programa de vacinação. Mas que ele não poderia falar do histórico de atuação do Ministério em 2020 e os contratos com as fabricantes de vacinas feitos na gestão anterior. Veja bem, se você assume a diretoria de uma empresa, ou se você assume como secretário de saúde pública, ou se uma pessoa assume como um gerente, uma função de coordenação, e nessa empresa ou nessa prefeitura, há um contrato em negociação para a compra de um material que você precisa ter na sua empresa. Um exemplo figurativo. E o vendedor diz para você que não conseguiu vender porque o último gestor não tinha autonomia para comprar e nem o aval do chefe dele, do superior dele. Mas que agora ele estaria disposto a vender para você nos mesmos termos. Você conhece ou não conhece o contrato anterior? Como negociar com uma empresa que já havia tratado de negociação sem saber do que aconteceu lá atrás? Então é evidente que o Queiroga sabe tudo o que aconteceu, mas ele não tem coragem de falar, porque ele tem amor ao cargo dele, né? Ao cargo, não à função do cargo, que é proteger a vida das pessoas, que é mostrar o que foi feito de errado e consertar. A questão da vacina é essa. O Queiroga deixa claro que ele é a favor de vacina, mas não consegue dizer por que o governo só está começando a anunciar a compra de vacina agora. Isolamento social, uma polêmica que muita gente tem comentado e foi tema da sessão pelo seguinte: se vocês se recordam, o presidente da República vem dizendo que ele não pode fazer nada no combate à pandemia devido
uma ação movida pelo STF de colocar no colo dos governadores e dos prefeitos a autonomia para tocar essas questões e não deixar o presidente da República fazer nada. Na verdade, isso é uma mentira. O STF não deliberou que a presidência da República não poderia fazer nada. O que o STF deliberou é que os movimentos de fechamento de comércio ou isolamento, as políticas de isolamento social deveriam ficar a cargo dos prefeitos, dos governadores, porque eles, afinal de contas, conhecem melhor a realidade dos seus municípios, dos seus estados. Então, que o presidente da República não poderia decidir, de repente, abrir tudo. Ele tinha que aceitar essas deliberações. Mas ele poderia mandar vacina, ele poderia mandar remédios para intubação, ele poderia aumentar o número de leitos, ele poderia fazer um monte de coisas que ele não fez. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Queiroga, que é o atual ministro do Bolsonaro, joga esse argumento por terra. Quando o relator questiona ele sobre a política de isolamento social, ele diz o seguinte, que medidas extremas podem ser exigidas em situações específicas, como municípios com situação epidemiológica grave, mas que isso deve ser avaliado pelos prefeitos e pelos governadores. Então, para tentar tirar o dele da reta, ele coloca o argumento do governo na reta. E ele, na verdade, concorda com o movimento do STF, que quem tem que definir isso são os governos estaduais e os governos municipais. Por fim, eu vou falar sobre a relação com a China, mas o que marca muito esse depoimento é a incapacidade do Queiroga de dizer o que ele pensa. Chegou ao ponto de, em perguntas objetivas, se é a favor ou não a compra de vacina, sim ou não? Você acha que o governo federal deveria ter comprado vacinas ou não? Você acha que o governo federal deveria ter recomendado hidroxicloroquina ou não? E ele dizia, eu não posso fazer juízo de valor, porque eu não estava lá. Chegou ao ponto do presidente da CPI, Omar Aziz, dizer assim, ministro, até a minha neta de 12 anos consegue responder essa pergunta e você não consegue. Você não responde nada que a gente pergunta. E agora, por conta disso, daqui a um tempo, vocês vão ver, ele vai voltar lá ao que tudo indica. Por fim, o senador Tasso Gereissati questionou o Queiroga sobre a declaração do presidente da República, que insinuou no dia 5, um dia antes, que o país teria criado o coronavírus. O país que ele se refere é a China. Isso não é novo, vocês já viram diversas manifestações do presidente da República, dos seus filhos, de que o vírus é chinês, de que o vírus é comunista, de que isso aí é vacina, e um monte de coisas que complicou a relação com a China. E o Queiroga diz que desconhece, que as relações com a China estão ótimas, que ele desconhece qualquer indício de guerra química vinda da China. Acontece que milhares, centenas de milhares de pessoas morreram, porque, não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás, a China negou entregar insumos ao Brasil, porque o deputado Eduardo Bolsonaro criticou, ofendeu, xingou o embaixador da China no Brasil, assim como o presidente da China e todo o governo chinês. Então, esse governo mostra, infelizmente, que não tem capacidade nenhuma de trabalhar a diplomacia, de fazer uma política externa que funcione. No momento de crise como o que nós estamos vivendo, o que mais importa é sair do problema independente das nossas divergências ideológicas. A política é a capacidade de exercitar consensos a partir daquilo que a gente concorda, deixar as nossas diferenças de lado para buscar o bem maior, o bem da nação, o bem do país, o bem do mundo. E criticar uma das maiores potências econômicas do mundo, que em breve, ao que tudo indica, deve se tornar a maior potência do mundo, que
criou as primeiras vacinas que têm o maior número de insumos, não pode ser visto como uma política externa correta por parte do governo federal. Num país como o Brasil, que está sem recursos, que não consegue se organizar, que não consegue trazer vacina, você vai criticar aquele país que mais tem capacidade de te auxiliar nesse momento? Então isso não é diplomacia, isso é tudo menos diplomacia, ao contrário do que deveria ser feito nesse momento. Por fim, nós vamos ter mais alguns depoimentos que eu vou falar para vocês, mas o presidente disse que ninguém sabe se o vírus nasceu em um laboratório ou por algum ser humano que ingeriu um animal inadequado, mas está aí. Os militares sabem que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? E deixa claro, mais uma vez, que os seus ministros só servem para dizer amém e bater palmas para a postura do governo federal. E que quem for contra vai embora. E que pouco se importa com a união nesse momento. E é o que nós mais precisamos. Como eu disse, na minha avaliação, essa CPI, o principal motivo dela é fazer com que o governo federal cumpra o seu papel, com que os municípios melhorem o combate à pandemia, com que os governos do estado melhorem o combate à pandemia, com que a gente consiga fazer no Brasil aqueles exemplos que funcionaram em outros países e que a gente evite que a catástrofe social que está acontecendo no nosso país aumente, porque já são mais de 400 mil mortes e o Brasil é responsável por mais de 12% das mortes do mundo inteiro. Isso não tem cabimento. E tem muita coisa que pode funcionar. E eu acho que, para mim, o principal foco da CPI tem sido esse, e eu acho que isso está certo. Além de punir os responsáveis que erraram, sejam eles governadores, prefeitos ou ministros, o mais importante é resolver o problema e caminhar no sentido de sair dessa crise o mais rápido possível. Dia 11/5, Antônio Torres, presidente da Anvisa, o Fábio, não vou dizer o sobrenome porque é bem difícil aqui, mas ele é ex-chefe da SECOM, dia 12/5, e no dia 13/5, alguém para representar a Pfizer, para trazer luz a essa compra das vacinas que foram negadas pelo governo e por que isso aconteceu. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui, por terem assistido. Eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo, faça chegar no máximo possível de pessoas, porque a política é feita de conversa, de conhecimento, de avaliações, de discussões, e não é uma coisa que acontece da noite para o dia, é uma ciência talvez uma das mais antigas de todas. E é isso que essa CPI tem provado, que para fazer política tem que estudar, tem que se preocupar, tem que conversar, tem que ler e tem que valorizar as coisas que funcionaram, tem que valorizar os bons exemplos e tem que, acima de tudo, seguir aquilo que está comprovado cientificamente e não apenas o conhecimento empírico de alguns iluminados. Muito obrigado, fiquem com Deus.